A paz do Senhor a todos. Amém. Estamos começando a gravação de mais um vídeo do nosso canal, Café com Cristo. E demos início, alguns dias atrás, à gravação do nosso vídeo e do nosso canal. Falamos sobre a parábola do joio e do trigo. E o nosso tema principal é a predestinação. Então iremos usar, a decorrer desse tema, algumas parábolas para estar explicando sobre isso. Estamos aqui com os nossos ministros. Do nosso lado direito, com a camisa vinho, é o presbítero Elzimar. No meio, o pastor José Roberto. E o presbítero Manuel também. Eu peço que o pastor José Roberto nos leve a Deus em oração para estar dando início. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te pedir neste momento, Senhor, que o assunto que estaremos tratando neste momento venha ser de interesse, de alcance ao nosso espectador, aqueles que estarão, Senhor, se inscrevendo nesse canal, aprendendo mais da Tua Palavra, que esse canal venha edificar as vidas, Senhor, que verdadeiramente querem conhecer e ter conhecimento da Tua verdade, da Tua Palavra. Nós abençoamos, Senhor, a cada um que estiver acesso, Senhor, a este material. E que o Teu nome seja exaltado, glorificado, porque tudo que está sendo feito aqui é para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Para vocês que estão em casa vendo esse vídeo, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, Café com Cristo, ou siga a nossa fanpage no Facebook, Café com Cristo. Se você quiser acompanhar, o nosso assunto está escrito em Mateus, de capítulo 13, versículo 24, e assim em diante. Acompanhe juntamente conosco e daremos início falando sobre o homem, porque já começamos a falar sobre o reino do céu, falamos sobre o inimigo e hoje estaremos falando sobre o homem. Começamos com o presbítero Elzimar. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, ao nosso Cristo, a paz ao presbítero Manuel, a paz do Senhor a você que está nos ouvindo nesse momento. O assunto é muito significante, então nós queremos que você entre conosco nesse mundo, nesse universo que a Bíblia tem nos oferecido de explicações de coisas um pouco complexas, mas também que Jesus nos deixou como algumas pistas interessantes para que pudéssemos acompanhar e andarmos na sua presença. Quero ler com os irmãos Mateus 13, versículo 24 e 25. Eu pôs-lhe outra palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente ao seu campo. Mas no mundo dos homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós hoje estaremos falando sobre o homem. É interessante percebermos uma coisa para que possamos caminhar sobre o que Jesus falou. Jesus, ele é aquele que semeia a boa palavra, mas o reino dos céus, ele depende dos seus súditos também para que as coisas andem em conformidade com a vontade divina. Quando Deus implantou Adão no Éden, Adão foi colocado para governar. Adão foi colocado para ser o regente de toda a raça humana. Adão seria a centralização de Deus aqui na terra. O homem que Deus preparou para governar. Tanto que Adão dava nome a todos os animais, e tudo que Adão colocava, Deus assinava embaixo. Porque Deus, além de fazer um homem inferior aos anjos, Deus, ele olha o homem e ama o homem de tal maneira que confia ao homem algumas coisas que nós, às vezes, falhamos e erramos pela confiança que Deus dá e pela nossa incapacidade de administrar aquilo que Deus nos deu. Deus colocou esse reino, ou seja, o campo estava todo plantado. Deus plantou, Deus semeou e deixou o homem para governar, o homem para administrar. Mas o homem dorme, o homem vacila, o homem escorrega, o homem deixa de ouvir a voz de Deus e
começa a dar voz ao inimigo, ouvir a voz do inimigo. E o que acontece? Quando o homem dorme, aí vem o seu inimigo e planta o joio. Porque Deus não dorme. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. E quem dorme nesse sentido? É o ser humano. O homem dorme. Porque nós temos falibilidade. E Deus não tem falibilidade. Nós somos falíveis. Deus, Ele é infalível. Por isso, nós precisamos sempre que Deus esteja no controle da nossa vida. Que o Espírito Santo, que nos deu condições de administrar algumas coisas aqui na terra, venha estar sempre conosco, porque se dormirmos em algum momento, todos os momentos que dormirmos, Ele vai plantar, Ele vai lançar as suas ervas, Ele vai jogar o joio no meio do campo. Amém. Eu passo agora a palavra para o pastor Zé Roberto, para ele falar um pouco mais sobre o homem, que aqui se refere, que o nosso assunto está dividido entre reinos dos céus, o inimigo, o homem, e dormindo o homem. Então há uma diferença entre o homem e o dormindo o homem, que vocês podem nos dar uma explicação um pouco melhor do homem e do dormindo o homem. Amém? Então peço a pergunta agora ao pastor Zé Roberto, falando um pouco mais sobre o homem. Amém. A paz do Senhor para todos, mais uma vez. Você que tem acompanhado a nossa primeira mensagem, né, pelo nosso canal, observou que nós falamos um pouco desse assunto, né? Falamos sobre reino, falamos sobre o homem, falamos algumas coisas que são pertinentes a esse assunto, mas não havíamos concluído. Então, o que o presbítero Zumar acabou de nos deixar, ele falou muito bem na outra fala, eu até guardei um pouco do comentário dele sobre, em questão, o cochilo do homem está relacionado, né, trazendo mais a fundo a isso, a pluralidade de religiões. Porque, como eu falei na minha primeira fala, se Deus é um, nós observamos, e você vai ver poucas pessoas falando sobre isso, até pastores de grandes nomes, sobre a pluralidade de religiosidade, de religiões. Porque todos acreditam que existe um Deus. Todos acreditam. A Bíblia fala que há só um Deus. Né? Então o que acontece? Existem inúmeras seitas, religiões, né? Até hoje a nossa denominação, a cristã, também é tida como seita, mas foi o princípio. Foi essa semente que Deus lançou? Foi essa visão de Deus, como a Bíblia fala nessa parábola da semente, que a semente é bem clara que é a palavra de Deus, né? Então, quem lançou esse joio? O inimigo lançou o joio. E o homem que somos nós, isso aí durante os séculos, né? Durante os tempos, né? Até antes de Cristo, mas Cristo veio e enfatizou muito bem esse assunto, é que houve esse cochilo, porque já no tempo de Cristo existia várias seitas, vários partidos religiosos. E isso vai sempre existir porque o homem está querendo sempre estar em evidência. E não estando em concordância com a palavra de Deus, o inimigo vai se aproveitar sempre para lançar a sua semente. E com isso, né, vai haver o que está existindo no nosso mundo, né, no mundo real, essa diversidade de religião. Então, o homem aqui, que nesse assunto que dormiu, né, somos grandes líderes, grandes homens que detinham, né, a verdadeira palavra do Senhor, e ao longo do tempo foi deixando essa verdade se esvair, foi deixando as mentiras sobressaírem, né? E com isso existe muitas coisas, muitas falsas religiões que parecem ser verdadeiras. Aí se encaixa com o joio, que o nosso Cristo quer dizer, Jesus quer dizer, que está tão ligado, cresce tão junto com o trigo, que é impossível o homem conhecer
Ele até percebe a diferença, mas não pode tirar, porque se tirar, ele vai estragar o trigo também. Entendeu? Então, eu acho que dentro dessa parábola, a explicação é que os nossos pais, os grandes pais da religião, da igreja, né, eles deixaram esse grande mal entrar. A realidade é essa. Eu poderia usar artifício agora teológico para mostrar a questão do joio, do trigo, mas nós vemos como Cristo quis falar diretamente, né, quando havia os partidos políticos lá, os fariseus, os saduceus, né, os samaritanos e outros religiosos da época, né, os sabeus e muitos outros, que de alguma forma tinham a sua opinião, a sua maneira de viver, a sua cultura, o seu costume, mas não chegaram, né, a agradar a Deus. Eram simplesmente pessoas bem intencionadas, pessoas que tinham a sua maneira política de ver, de viver, porém não bem distante da verdade. Então, o homem aí é um grande responsável por tudo isso, por toda essa miséria espiritual, por toda essa confusão religiosa, porque Deus não está nisso. Deus não está nisso. Então, eu atribuo, né, essa advertência de Jesus nessa parábola ao cuidado de nós termos com a nossa vida espiritual, com a palavra de Deus. O nosso Jesus falou que se alguém acrescentar, né, alguma coisa à palavra, será acrescentada as pragas que está escrita nesse livro. E se alguém tirar, também será diminuída a parte dele lá no céu. Então, temos que ter um cuidado muito sério, muito grande, em pregar essa palavra e viver a palavra. Então, Jesus falou sobre o fermento, Jesus falou sobre o asmo da sinceridade. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Então, o homem tem que acordar, rever seus valores, ver aonde dormiu, aonde você caiu, aonde você perdeu o valor do Evangelho, o valor do cristianismo, o valor de Cristo na sua vida, para que você venha recomeçar e para que Deus venha começar a dar um início na sua vida espiritual. Essa palavra que eu queria deixar para o amado espectador. Amém, amém. Passo agora a mesma pergunta que eu fiz para o presbítero Osimar e para o pastor José Roberto, passo para o presbítero Manuel também, perguntando um pouco mais sobre o homem e sobre esse homem que dorme. Amém. Irmãos, quero aqui começar a minha fala querendo expressar a seguinte coisa. A gente, nos vídeos passados, a gente colocou o inimigo, o primeiro homem que semeou a semente, como o inimigo. Que inimigo que a gente colocou? A gente colocou como inimigo sendo Satanás, sendo o diabo e assim por diante, qualquer nomenclatura que você queira utilizar. Tá? Então, partindo deste ponto, a gente vai entender que aquele homem que semeou no campo do pai de família, ou em outras traduções, como patrão, como você queira entender, aquele homem que semeou era o inimigo. E semeou a semente junto ou após a semente boa ser semeada. Então, eu quero partir desse ponto para que você venha entender, não vou delongar referente a isso. Então, a semente boa foi plantada. A segunda semente para o inimigo foi plantada. Só que a observação nossa aqui é o seguinte: não é agora o inimigo que semeou, mas quem dormiu. E quem dormiu, eu posso até vou discordar um pouco dos meus colegas aqui, e vou explicar por quê. Meus colegas estão sendo muito aplicativos, estão fazendo muita aplicação, e até concordo com a aplicação, porque nós aprendemos assim, que aquele texto era aplicado completamente, diretamente a nós que dormimos, nós que fizemos. Só que eu quero partir do início, que este homem, vamos dizer assim, porque como que entrou essa semente, como que entrou esse pecado? Esse pecado, essa possibilidade, essa semente foi semeada desde Adão. Eu posso conotar que foi Adão? Posso. Posso conotar que foram outros homens? Posso. Mas essa semente é uma semente que ela não tem a possibilidade. Nós não vamos entrar agora no campo do joio, porque vai
vai caminhar para outra esfera de raciocínio. Porém, eu não posso colocar este homem que dormiu como nós, porque senão eu vou ter que generalizar, porque todos dormiram, porque todos estão mortos, todos estão presos debaixo do pecado. Só que este homem que dormiu foi a possibilidade que o primeiro inimigo, primeiro homem que nós vemos no texto, teve como brecha, como porta para semear a sua semente. Eu quero aqui exemplificar falando o seguinte: nós estamos aqui falando de semeadura. O pastor Alberto até comentou que se fala sobre semear, as pessoas hoje não entendem, porque a gente não vive isso, não é coisa do nosso tempo. Mas se eu conversar com você e falar sobre qualquer trabalho secular de hoje, você vai entender. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que você trabalhe hoje no maior mercado que tem aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói, em qualquer estado do Brasil. Vamos dar um exemplo, Guanabara. Então, a porta de mercadoria, ela tem várias pessoas que vão possibilitar a entrada das mercadorias, a entrada das coisas naquele mercado. Então, tem um contador, tem um supervisor, tem gerente, tem uma série de coisas que vão possibilitar que algumas coisas entrem e algumas coisas saiam sem ser devidamente devam ser sair. O que eu quero dizer? Que quem deixou aquilo entrar foi o homem, mas só que hoje não está debaixo da nossa possibilidade deixarmos mais entrar, porque a semente já está. Isso que eu quero dizer. Você hoje não deixa a semente entrar e amanhã você tira, porque mesmo o texto diz que está determinado para a ceifa. Então eu não posso pensar que uma igreja, um povo, um corpo deixa a semente entrar e depois ela tira. Não tem isso. A semente já está. A semente já foi semeada. Só que eu quero só colocar um divisor para passar a palavra. As duas sementes estão aí. E eu quero fechar o meu texto, vou até ler, deixei marcado aqui, para concluir a minha fala. Eu quero falar pouco, eu quero deixar os colegas, na outra parte eu quero falar um pouco mais. Vou citar alguns versículos. Mateus capítulo 3, versículo 8, diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A boa semente, ela produz fruto digno de arrependimento. A má semente, que é o joio, ela nunca vai produzir fruto digno de arrependimento. O homem que deixou, isso já vem desde anos passados. Tudo que nós vivemos hoje está debaixo de um sistema religioso que você pode até pensar em querer tirar, mas não tem como tirar. Porque se você tirar, como diz as escrituras aqui, você infelizmente vai afetar o joio. Você vai tentar mudar, você vai afetar aqueles que têm boa fé, aquele que tem uma boa esperança, aquele que acredita em Deus piamente, com sinceridade e amor. Então, infelizmente, temos que deixar. Aí eu entro no campo que o pastor Roberto falou. Muitas coisas que chegaram até nós, sendo palavras, não vou dizer que sejam maliciosas, ou pode até entre aspas ser, chegaram para nós sendo uma verdade, que hoje é uma mentira. E os homens que temos hoje, grandes autoridades religiosas que se dizem, sabem disso e deixam as coisas andarem. Amém. Amém. Eu poderia dar uma palavra rápida em cima do que Sim. Fala aí, pastor. Eu vou até perguntar ao reverendo Manuel, quando ele falou aqui que o primeiro homem era Adão. Eu sei que você está ouvindo isso, você deve estar acompanhando também através da Bíblia, da palavra, eu sei que você também é estudioso, e eu sei que você vai querer também ter as suas opiniões. Então, já que nós estamos discutindo esse assunto, aqui ninguém é dono da verdade, a palavra que fala, por ela mesma, ela se explica. Quando o Manuel falou aqui que o primeiro homem foi Adão, eu entendi a colocação do Manuel. Porém, na parábola diz assim, no versículo 25, capítulo 13, fala assim: mas enquanto os homens dormiam. Então, dentro da parábola, dentro do que eu estou lendo aqui, mano, dentro dessa parábola, não está aplicando ao homem. Todos errados. Dá para se entender isso? Os
os homens. Os homens errados. Manuel, pela fala do presbítero Manuel, ele fala que isso veio desde Adão. Nós conhecemos que a queda de Satanás causou esse dano. Porém, nessa parábola, né, como nós estamos falando, está falando que os homens dormiam e veio o inimigo, né, dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Né? Nós temos a explicação, né, eu quero depois ver para o Manuel, que ele vai ter para ele falar, que diz assim: Jesus despediu a multidão e particularmente ele falou com seus discípulos. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então, isso sai enquadrado no tempo de Jesus, que ele veio semear a semente. Né? E o campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. São os servos. E os joios são os filhos do maligno. O inimigo aí concordo com o Manuel, o inimigo que o semeou é o diabo. É o inimigo, é o diabo. Correto. A ceifa é a consolação do século e os ceifeiros são os anjos. Então eu queria só, dentro do que da minha fala, presbítero Manuel, quando nós falamos os homens, né, aplicando aos homens em si, não aplicando a Adão, foi baseado dentro desse texto aqui. Amém. O presbítero Osimar, com a resposta que ele pediu com a fala. Essa discussão é personal. Por quê? Se nós formos entrar, se formos falar tudo dentro de uma retórica, nós vamos passar muito tempo. Até porque é abrangente o assunto. E se você não for direcionar parte por parte, vocês vão caminhar muito longo, porque esse assunto é grande. Quando se fala do inimigo, do joio, nós temos um campo de Jesus está falando, de bênção e de maldição. Não tem jeito. Isso aí está enquadrado no que Jesus falou. Filho do maligno e filho da salvação. Isso está certo. Só que, quando se fala, estamos falando do homem e do homem que dormiu, nós temos duas pessoas, dois homens que dormiram. E aí já entra no plural. Adão foi o percursor? Amém. Sim, mas está no plural. Por quê? Não está falando de uma pessoa só. Eu quero ler aqui para não tomar muito tempo, uma palavra que o profeta Isaías disse, capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha, e em seu alteiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou excelente vinde, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu bravas. A semente, como o pastor Roberto falou, todos nós concordamos, foi plantada boa. Deus não faz nada mal. Boa. Agora, Deus esperava que desse as coisas boas. Jesus não fez nada de mal, porque ele veio trazer a verdade, a salvação e a paz para todos. Mas o campo, o homem, que na verdade é relapso, e o homem, com a sua relapsidade, ele permite que as coisas entrem. Na minha falabilidade, daquilo que eu deixo, com certeza, as coisas vão entrando. Por exemplo, Manuel deu uma ilustração muito boa. Se eu fosse um agricultor e tivesse um terreno grande, e se não tivesse plantando algumas coisas lá para crescer, e se eu não cuidasse todos os dias, viesse verificando, colocando pessoas capacitadas para tomar conta dia e noite, com certeza, aquilo que eu plantei para dar fruto, vai dar fruto. Então, há uma responsabilidade do homem de tomar conta daquilo que Deus colocou. A responsabilidade nossa. Deus, embora esteja no céu governando, na terra o homem está tomando conta, para que as coisas tenham uma harmonia. Agradeço por esse momento. Amém. Vemos que o assunto foi bem debatido, bem comunicativo, e continuaremos falando um pouco mais sobre isso daí, porque o assunto sobre o homem e o dormir do homem é bem extenso, e vamos para a segunda parte.